O milionário foi buscar sua mãe na praça e viu algo inesperado. Uma estranha estava cobrindo ela com seu único casaco. A mulher tremia de frio, mas não hesitou em ajudar. Ele parou, observou tudo de longe e tomou uma decisão. E o que ele fez depois mudou a vida daquela mulher para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Dona Cecília tinha mania de ir à pracinha logo cedo, depois do café. Era uma pracinha pequena, meio esquecida, a 3 quadras do condomínio onde morava em Perdizes. Tinha uns bancos de madeira desgastada, algumas árvores antigas e um playground enferrujado que ninguém mais usava. Ela gostava daquele lugar justamente por isso. Era quieto, dava para pensar. E Dona Cecília precisava pensar. Pensava em como o tempo passava rápido demais. Pensava em como Rafael, seu filho, tinha sido tão grudado nela quando era pequeno. Ele não largava a barra da saia dela nem para ir ao banheiro sozinho. Na hora de dormir, então, era uma novela. Mãe, fica aqui até eu pegar no sono. Mãe, conta aquela história de novo. Mãe, posso dormir na sua cama hoje? E ela deixava, sempre deixava. Agora, Rafael tinha 42 anos, um escritório no Itaim, reuniões que duravam o dia inteiro e uma agenda que não cabia nela. Dona Cecília sabia que filho a gente cria para o mundo, não é mesmo? Para voar, para construir a própria vida. Mas isso não tornava a saudade menor. Não tornava o silêncio da casa menos pesado. Ela olhou para o céu. Estava cinzento, carregado. O vento frio cortava o rosto. A previsão do tempo tinha avisado na televisão. Massa de ar polar, temperatura caindo para 12 graus à tarde. Dona Cecília tinha ouvido. Tinha até pensado em levar o chale grosso, aquele de lã que a comadre Neuza tinha dado no Natal passado. Mas não levou. Teimosa. Sempre foi. Sabia que Rafael ia ligar, ou ia mandar mensagem, ou ia aparecer para buscá-la. Ele sempre aparecia. Às vezes atrasado, às vezes com cara de cansado, mas aparecia. E no fundo, ela sabia que aquela era a única forma de garantir que o filho parasse um pouco, que saísse do escritório, que lembrasse que ainda tinha uma mãe. Sentou-se no banco de sempre, o que ficava embaixo da jabuticabeira. Colocou a bolsa no colo e ficou olhando o movimento. Não tinha muito. Uma senhora passeando com cachorro. Um rapaz correndo com fone de ouvido, 2 crianças brincando de pega-pega enquanto a mãe mexia no celular. Dona Cecília sorriu. Lembrou de quando levava Rafael para brincar em praças assim. Ele corria até cansar, voltava suado, o cabelo grudado na testa pedindo água. Depois sentava no colo dela, respirando fundo, e ficava ali, quietinho, até recuperar o fôlego. Ela sentia falta disso, do peso dele no colo, do cheiro de criança suada, do jeito como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Agora, quando Rafael olhava para ela, era sempre de relance, sempre com pressa, sempre com a cabeça em outro lugar. O frio aumentou. Dona Cecília puxou a blusa de tricô mais para perto do corpo, mas não adiantou muito. O vento passava por entre os fios e gelava a pele. Ela olhou para o relógio. 10h30 da manhã. Rafael devia estar em reunião. Sempre estava. Ela pegou o celular na bolsa, pensou em ligar, mas desistiu. Não queria incomodar. Não queria ser mais um item na lista de preocupações dele. Guardou o telefone de volta e ficou ali, sentada, observando o céu ficar cada vez mais escuro. As horas passaram devagar. Dona Cecília não tinha pressa. Não tinha para onde ir. A casa estava arrumada. O almoço, pronto e guardado na geladeira. A tarde inteira era dela, ou melhor, era de Rafael.
porque ela sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia ligar, ia perguntar onde ela estava, ia reclamar que ela tinha saído sem avisar, ia buscar ela, resmungando, mas ia buscar. E ela ia aproveitar aqueles 15 minutos de carro ao lado do filho. Ia perguntar como tinha sido o dia dele, ia ouvir ele falar de contratos e clientes e problemas que ela não entendia direito, mas fingia entender. Ia observar o perfil dele enquanto dirigia, aquele rosto que ela conhecia de cor, mas que parecia cada vez mais distante, cada vez mais cansado, cada vez menos dela. 12:00. O frio estava insuportável. Dona Cecília começou a se arrepender de não ter levado o chale. As mãos estavam geladas, os pés dormentes dentro das sapatilhas. Ela cruzou os braços e tentou se aquecer, mas não adiantou. Olhou em volta, pensando em voltar para casa, mas alguma coisa a segurou ali. Teimosia. Ou talvez esperança. Rafael ia ligar. Ia sim, 1:30 da tarde. Dona Cecília estava tremendo. O céu tinha escurecido de vez e algumas gotas de garoa começaram a cair. Ela abriu a bolsa procurando o guarda-chuva, mas lembrou que tinha deixado em casa. Claro, suspirou. Talvez fosse hora de desistir. Talvez Rafael tivesse esquecido. De novo, não seria a primeira vez. Ela estava prestes a se levantar quando ouviu uma voz. Com licença, a senhora está bem? Dona Cecília levantou os olhos. Uma moça estava parada na frente dela. Jovem, uns 20 e poucos anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples. Blusa de lã cinza, calça jeans, tênis surrado. E um casaco bege, meio desbotado, que parecia ter visto dias melhores. Estou sim, querida, respondeu Dona Cecília tentando sorrir, só esperando meu filho. A moça olhou para o céu, depois de volta para ela. Está muito frio. A senhora não trouxe casaco? Dona Cecília deu de ombros. Esqueci, mas não tem problema. Ele já deve estar chegando. A moça hesitou, ficou ali parada, como se estivesse pensando. Então, sem dizer nada, começou a tirar o próprio casaco. Não, não, protestou Dona Cecília, levantando a mão. Você não precisa fazer isso, moça. Eu vou ficar bem. Mas a moça já tinha tirado o casaco e estava colocando sobre os ombros dela, com cuidado, ajeitando as mangas. Fica com ele um pouco. Eu estou com essa blusa de lã por baixo. Dá para aguentar. Dona Cecília sentiu os olhos marejarem. Não por causa do frio, mas porque fazia tanto tempo que alguém tinha feito um gesto assim, simples, sem esperar nada em troca, sem pressa, sem obrigação, só porque sim. Obrigada, filha, disse, a voz um pouco trêmula. Você é muito gentil. A moça sorriu. De nada. Rafael estava a 2 quadras da pracinha quando finalmente conseguiu sair do trânsito da Avenida Sumaré. Tinha ligado para a mãe 3 vezes. Nenhuma resposta. Olhou para o relógio do painel. 1:40 da tarde. Merda. Ela devia estar congelando. Virou na rua da pracinha e diminuiu a velocidade, procurando um lugar para estacionar. Foi quando viu. A mãe estava sentada no banco embaixo da jabuticabeira. E ao lado dela, uma moça jovem estava colocando um casaco sobre os ombros dela. Rafael parou o carro ali mesmo, no meio da rua, sem ligar para a buzina do carro de trás. Ficou olhando a cena. A moça ajeitava o casaco com cuidado, como quem cobre uma criança. A mãe tentava recusar, mas a moça insistia. Então, Rafael percebeu. A moça tinha tirado o próprio casaco. Ela estava só de blusa, uma blusa fina de lã, no meio daquele frio. Ele sentiu algo estranho apertar o peito. Não conseguia tirar os olhos daquela cena. A moça se sentou ao lado da mãe. Elas começaram a conversar. A mãe sorria. Um sorriso verdadeiro, daqueles que Rafael não via há quanto tempo. O carro de trás buzinou de novo. Rafael piscou, saindo do transe, e estacionou alguns metros à frente. Desligou o motor, mas não desceu. Ficou ali, observando pelo retrovisor. Quem era aquela moça? Por que tinha feito aquilo? Ninguém fazia isso. Ninguém tirava o próprio casaco para dar para uma estranha. Não hoje em dia. Não naquela cidade.
Ele viu a mãe rindo de alguma coisa que a moça disse. Viu ela puxar o casaco mais para perto do corpo. Viu a moça cruzar os braços, tentando se proteger do frio. E Rafael percebeu algo que o incomodou profundamente. Ele nunca teria feito aquilo. Se tivesse visto a mãe com frio, teria reclamado que ela não tinha levado o casaco. Teria ligado o aquecedor do carro no máximo. Teria resmungado o caminho todo. Mas tirar o próprio casaco, dar para ela, ficar com frio no lugar dela? Não. Ele não faria isso. Quando tinha se tornado essa pessoa, o celular tocou. Rafael olhou para a tela. Cliente. Desligou a chamada. Voltou a olhar para o retrovisor. A mãe e a moça continuavam conversando. Pareciam confortáveis, como se fossem velhas conhecidas. Como se aquele gesto simples tivesse criado uma conexão. Rafael pegou o celular e ligou para a mãe. Viu ela pegar a bolsa, procurar o telefone. Mãe, onde você está? A voz dele saiu mais tensa do que pretendia. Estou na pracinha. Que pracinha, mãe? Aquela pertinho de casa. Você sabe. Rafael sabia. Estava vendo ela. Mãe, está um frio danado. Por que você saiu sem avisar? Eu avisei. Mandei mensagem. Ele olhou para o celular. Não tinha mensagem nenhuma. Não mandou, não. Olhei aqui. Silêncio do outro lado. Depois a voz dela, mais baixa. Esqueci, então. Rafael suspirou. Fica aí. Já estou chegando. E mãe, que foi? Coloca um casaco. Está frio. Ele viu ela olhar para o casaco bege nos ombros. Estou com casaco, filho. Rafael desligou. Ficou mais um momento observando. A moça tinha se levantado. Estava se despedindo. A mãe segurou o braço dela, como se quisesse dizer alguma coisa. A moça sorriu, acenou e começou a se afastar. Rafael saiu do carro. Trancou a porta e atravessou a rua em direção à pracinha. A moça passou por ele sem olhar, as mãos enfiadas nos bolsos da calça, os ombros encolhidos contra o frio. Rafael parou por um segundo. Quase falou alguma coisa, mas não falou. Continuou andando até o banco. Mãe, ele disse, você está bem? A mãe levantou os olhos. Estou, filho. Só estava esperando você. Ele olhou para o casaco nos ombros dela. De quem é isso? De uma moça que passou por aqui. Ela me emprestou. Rafael olhou para trás. A moça já tinha dobrado a esquina. Que moça! Já foi embora. Ele balançou a cabeça. Vamos, mãe. Vamos para casa. Você vai pegar uma pneumonia aqui. Ajudou ela a se levantar, pegou a bolsa e colocou a mão nas costas dela, guiando-a em direção ao carro. Dona Cecília parou antes de entrar. Esqueci de devolver o casaco. Depois a gente devolve, mas ela deve estar com frio. Depois, mãe, entra no carro. Dona Cecília entrou, acomodou o casaco no colo. Rafael deu a volta, entrou do outro lado e ligou o aquecedor no máximo. Saiu dirigindo em silêncio. A imagem da moça tirando o casaco não saía da cabeça. Mãe, ele disse depois de um tempo. Você conhece ela? Quem? A moça do casaco. Não, foi a primeira vez que vi. E ela simplesmente te deu o casaco? Dona Cecília olhou para o casaco no colo. Deu. Disse que eu estava tremendo de frio. Rafael apertou o volante. Por quê? Como assim? Por quê? Por que ela fez isso? Dona Cecília deu de ombros. Porque ela é uma pessoa boa, filho. Rafael não respondeu. Continuou dirigindo, mas a frase da mãe ficou ecoando na cabeça. Porque ela é uma pessoa boa. Como se fosse simples assim. Como se bondade fosse algo natural. Algo que as pessoas faziam sem pensar. Mãe, por que você faz isso? Faça o quê, filho? Sai de casa sem avisar, sem levar casaco, sabendo que ia esfriar. Eu avisei. Não avisou. Olhei o celular. Não tem mensagem nenhuma. Dona Cecília pegou o celular na bolsa e olhou para a tela. De fato, não tinha mensagem. Ela tinha certeza de que tinha mandado. Ou não? Esqueci, então. Mãe, você está esquecendo muita coisa ultimamente. Dona Cecília não respondeu. Olhava pela janela. Rafael suspirou. Desculpa. Não queria falar assim. Tudo bem, filho. Não está tudo bem. Você fica sozinha o dia inteiro. Não conversa com ninguém. Não faz nada. Só vai para aquela pracinha esperar eu te buscar.
Eu gosto de ir na pracinha. Eu sei. Mas ele parou. Não sabia como continuar. Não sabia como dizer que tinha medo de que ela estivesse desistindo, de que ela estivesse se apagando. Mas hoje teve alguém, disse ela baixinho. Como? Hoje teve alguém. A moça. A Laura. Rafael olhou para ela. Laura? É, o nome dela. Ela é professora. Mora sozinha. Veio de Marília. Você conversou com ela? Conversei. Ela é gentil. E sozinha. Igual eu. Mãe, você não está sozinha. Estou sim, filho. Mas não tem problema. A gente aprende a viver com isso. Rafael sentiu a garganta apertar. Chegaram ao condomínio. Ele estacionou, desligou o motor. Ficaram ali sentados em silêncio. Eu vou tentar vir mais vezes, mãe. Não precisa, filho. Você tem sua vida. Preciso sim. Ela colocou a mão no braço dele. Você já faz o suficiente. Não faço não. E a gente sabe disso. Dona Cecília não disse nada, apenas apertou o braço dele e saiu do carro. Rafael esperou ela entrar no elevador. Depois ficou ali, parado, olhando para o prédio, pensando na moça do casaco, na Laura, em como ela tinha feito pela mãe dele o que ele mesmo nunca teria feito. E isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Rafael voltou para o escritório naquela tarde, mas não conseguiu trabalhar direito. Ficou olhando para a tela do computador sem ver nada. Os e-mails se acumulavam na caixa de entrada, o telefone tocava e ele deixava cair na secretária eletrônica. Simone apareceu na porta 2 vezes para perguntar se estava tudo bem, e ele apenas acenou com a cabeça, pedindo para ela fechar a porta. Não estava bem. Sabia disso. A imagem não saía da cabeça. A moça tirando o casaco. A mãe tremendo de frio. Aquele gesto simples que ele tinha visto de dentro do carro. Ele tinha ficado ali, parado, observando, como um covarde. Podia ter descido, podia ter agradecido na hora, podia ter dado o próprio paletó para a mãe, mas não tinha feito nada. Tinha apenas observado. E depois tinha chegado atrasado, irritado, reclamando. Ele se levantou da cadeira, foi até a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. São Paulo estava cinzenta naquela tarde de frio. O trânsito estava travado na Faria Lima, as pessoas corriam nas calçadas, todo mundo com pressa de chegar em algum lugar. Rafael se perguntou para onde ele estava com tanta pressa. Para onde tinha corrido durante todos esses anos. A cena voltou. A moça ajeitando o casaco nos ombros da mãe, com cuidado, com delicadeza, como se conhecesse ela há anos. E depois, se sentando ao lado dela, tremendo de frio, mas sorrindo. Por quê? Por que alguém faria isso? O telefone tocou de novo. Ele olhou para a tela. Cliente. Deixou tocar até cair na caixa postal. Voltou para a mesa, abriu a gaveta de baixo e tirou uma garrafa de uísque que guardava para ocasiões especiais. Serviu meia dose num copo de vidro e bebeu de uma vez. Ardeu. Serviu mais um pouco e voltou para a janela. A mãe tinha dito o nome dela. Laura. Professora. Morava sozinha. Veio de Marília. E tinha dado o único casaco que tinha para uma estranha. Rafael não conhecia ninguém que faria isso. Ninguém no círculo dele, ninguém que ele considerava amigo, ele mesmo não faria. E era isso que o incomodava. Quando tinha se tornado essa pessoa? Quando tinha parado de se importar? O celular vibrou no bolso. Rafael pegou e viu uma mensagem de Simone. Reunião às 16 foi reagendada. Cliente cancelou. Ele olhou para o relógio. 15h30. Guardou o celular, pegou o paletó e saiu do escritório. Simone levantou os olhos quando ele passou. Vai sair? Vou. Se alguém ligar, diz que eu volto amanhã. Está tudo bem, Rafael? Está. Ela não pareceu acreditar, mas não insistiu. Rafael entrou no elevador, desceu até a garagem e entrou no carro. Ficou parado por um momento, as mãos no volante, sem saber direito o que fazer. Então, ligou o motor e saiu. Não voltou para casa. Foi para Perdizes. Estacionou na frente do condomínio da mãe, pegou o celular e ligou para ela. Alô? A voz dela soou surpresa. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filho. Você está bem? Estou. Só queria... Ele parou.
sem saber como continuar. Só queria saber se você precisa de alguma coisa. Não, filho, está tudo bem. Tem certeza? Tenho. Por quê? Nada. É que eu estou aqui embaixo. Rafael ouviu o silêncio do outro lado. Embaixo onde? Do seu prédio. Silêncio de novo. Depois a voz dela, mais baixa. Aconteceu alguma coisa? Não, eu só... Posso subir? Claro, filho. Claro. Rafael desligou, saiu do carro e entrou no prédio. O porteiro o cumprimentou com um aceno e ele subiu até o 8º andar. A mãe estava esperando na porta com aquela cara de preocupação. Rafael, o que foi? Está tudo bem? Está, mãe. Só vim te ver. Ela abriu espaço para ele entrar. Rafael passou por ela e foi direto para a sala. O apartamento cheirava a café velho e sabão em pó. Tudo estava arrumado, mas tinha aquele ar de abandono que casas vazias sempre têm. Quer um café? Ofereceu a mãe. Quero. Ela foi para a cozinha e Rafael ficou parado na sala, olhando em volta. As fotos nas paredes. Ele criança, no colo da mãe. Ele adolescente, de uniforme escolar. Ele formado, de beca, ao lado dos pais. O pai ainda estava vivo naquela foto, sorrindo, orgulhoso. Rafael sentiu um aperto no peito. A mãe voltou com 2 xícaras de café e colocou na mesinha de centro. Senta, filho. Rafael sentou no sofá. A mãe se sentou ao lado dele, pegou a xícara e ficou esperando. Ele sabia que ela não ia perguntar, ia esperar ele falar. Sempre foi assim. Eu vi, disse ele de repente. Viu o quê? A moça, dando o casaco para você. Dona Cecília pareceu surpresa. Você viu? Vi. Estava chegando. Parei o carro e... Fiquei olhando. Por quê? Não sei. Rafael tomou um gole de café. Estava forte, do jeito que ele não gostava, mas não reclamou. Fiquei só observando. Ela tirou o casaco. Colocou em você. Ficou só de blusa. E eu fiquei ali dentro do carro sem fazer nada. Dona Cecília colocou a mão no braço dele. Você não precisava fazer nada, filho. Precisava sim. Eu podia ter descido, podia ter dado meu paletó, podia ter... Ele parou, sentindo a garganta apertar. Mas eu não fiz. Por quê? Por que ela fez aquilo, mãe? Eu já te disse. Porque ela é uma pessoa boa. Não é só isso. Rafael se inclinou para a frente, as mãos cruzadas. Tem alguma coisa ali. Alguma coisa que eu não entendo. Quem faz isso? Quem tira o único casaco que tem para dar para uma estranha? Ela faz. E muita gente faz. Só não as pessoas que você conhece. Rafael olhou para a mãe. O que você quer dizer com isso? Você vive num mundo diferente, filho. Um mundo onde todo mundo quer alguma coisa em troca. Onde ninguém faz nada sem esperar algo de volta. Mas tem gente que não é assim. Gente que ajuda porque pode. Porque quer. Só porque sim. E você acha que eu não sou assim? Dona Cecília não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele com aquele olhar de mãe que sabe mais do que diz. Acho que você esqueceu como ser assim. Rafael ficou em silêncio. A frase da mãe doeu mais do que ele esperava, porque era verdade. Ele tinha esquecido, ou talvez nunca tivesse aprendido direito. Onde está o casaco? Perguntou ele, mudando de assunto. Está no quarto. Por quê? Você vai devolver? Dona Cecília olhou para ele, surpresa. Vou. Claro que vou. Ela me emprestou. Você sabe onde ela mora? Sei. Ela disse que mora na Cardoso de Almeida, mas não sei o número. Rafael assentiu, pensativo. Eu quero devolver pessoalmente. Você? Por quê? Porque eu quero agradecer. E por quê? Ele parou, procurando as palavras certas. Porque eu quero entender. Entender o quê? Por que ela fez aquilo? O que passa na cabeça de alguém que faz um gesto daqueles? Dona Cecília sorriu. Você não vai entender conversando com ela uma vez, filho. Essas coisas a gente aprende vivendo. Vivendo como? Com empatia, com generosidade, com menos pressa e mais atenção. Rafael olhou para a xícara de café. A mãe continuou. Você sabe quantas vezes eu te liguei essa semana? Quantas? 7. Você atendeu uma. Rafael sentiu a culpa apertar o peito. Desculpa, mãe. Eu estava... ocupado. Eu sei. Você sempre está. E eu entendo. De verdade.
Mas às vezes eu fico pensando se você percebe que o tempo está passando, que eu estou envelhecendo, que um dia você vai olhar para trás e vai perceber que deixou tudo para depois, e depois vai ser tarde demais. Rafael sentiu os olhos arderem. Eu vou tentar ser melhor, mãe. Prometo. Você já é bom, filho. Não sou, não. A gente sabe disso. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio, só a companhia um do outro. Rafael não lembrava a última vez que tinha ficado assim com a mãe, sem pressa, sem olhar para o celular, só ali. Você jantou? Perguntou ele. Ainda não. Vou fazer alguma coisa. Vamos pedir uma pizza. Rafael pegou o celular. Você gosta de pizza? Gosto. Faz tempo que não como. Então vamos pedir. Calabresa? Pode ser. Rafael fez o pedido pelo aplicativo. 40 minutos para entrega. Guardou o celular e olhou para a mãe. Ela estava sorrindo, um sorriso pequeno, mas genuíno. O que foi? Perguntou ele. Nada. É que faz tempo que a gente não janta junto. Faz. Dona Cecília se levantou. Vou pegar o casaco da Laura. Quero que você veja. Ela foi até o quarto e voltou com o casaco bege nas mãos. Rafael pegou e olhou. Era velho, desbotado. O tipo de casaco que a gente compra numa loja de departamento e usa até ficar surrado. Mas estava limpo, bem cuidado. Ela deve precisar dele, disse Rafael. Deve. Por isso eu quero que você devolva amanhã. Amanhã? É. Não dá para deixar ela sem casaco no meio dessa onda de frio. Rafael assentiu. A campainha tocou. Pizza. Rafael se levantou, foi até a porta e pegou a caixa com o entregador. Voltou para a sala, colocou na mesa e abriu. O cheiro de calabresa encheu o apartamento. Dona Cecília trouxe pratos e guardanapos da cozinha. Eles se sentaram no chão, na frente da mesinha de centro, como Rafael fazia quando era criança. Comeram em silêncio por um tempo. A pizza estava quente, o queijo derretido. Dona Cecília comeu devagar, saboreando cada pedaço. Rafael a observava de vez em quando, notando como ela tinha envelhecido. As rugas em volta dos olhos, os cabelos mais brancos, as mãos trêmulas ao segurar o guardanapo. Quando ela tinha ficado assim, quando ele tinha deixado de reparar. Mãe, disse ele depois de um tempo. Eu vou vir jantar mais vezes, toda semana. Você quer vir? Quero. Se você quiser também. Ela sorriu. Claro que quero, filho. Então está combinado. Quinta-feira. Igual hoje. Dona Cecília não disse nada. Apenas colocou o prato de lado, se aproximou dele e o abraçou. Rafael sentiu o cheiro do perfume dela. O mesmo de sempre. O mesmo que ela usava desde que ele era criança. Ele fechou os olhos e deixou ela ficar ali, abraçada nele, por quanto tempo quisesse. Obrigada, filho. Ela sussurrou. De nada, mãe. Ficaram assim até a pizza esfriar, até o silêncio virar confortável, até Rafael perceber que talvez, só talvez, ainda desse tempo de consertar algumas coisas. Quando ele foi embora, já era noite. Dona Cecília ficou na porta, acenando até ele entrar no elevador. Rafael desceu, entrou no carro e ficou parado por um momento antes de ligar o motor. Olhou para o banco do passageiro. O casaco bege estava ali, dobrado. Ele tinha pedido para levar. Disse que ia devolver no dia seguinte. Pegou o casaco e sentiu o tecido entre os dedos. Era simples, barato, mas tinha sido suficiente para proteger a mãe do frio. E para mostrar a ele o quanto tinha se tornado distante de tudo que realmente importava. Rafael ligou o carro e saiu. No caminho para casa, pensou em Laura. Professora. Morava sozinha na Cardoso de Almeida. Tinha dado o único casaco que tinha para uma estranha, e amanhã ele ia encontrá-la. Ia devolver o casaco, ia agradecer e ia tentar entender o que fazia alguém ser tão diferente de tudo que ele conhecia. Laura acordou na sexta-feira com o barulho do despertador às 6 da manhã. Desligou o alarme, ficou deitada mais alguns minutos olhando para o teto e depois se levantou. O apartamento estava gelado.
Ela tinha dormido de moletom e meia, e mesmo assim tinha passado frio durante a noite. Foi até a janela e olhou para fora. O dia estava cinzento de novo. A previsão era de mais frio para o fim de semana. Laura suspirou. Ia precisar comprar um casaco novo. O que tinha dado para a senhora na pracinha era o único que ela tinha. Não era grande coisa, mas quebrava o galho. Agora ia ter que se virar só com a blusa de lã e o cardigã velho até conseguir juntar dinheiro para outro. Foi para o banheiro, lavou o rosto, escovou os dentes e tomou um banho rápido. A água mal esquentava e ela saiu tremendo. Se enrolou na toalha, foi para o quarto e pegou a roupa do dia. Calça jeans, blusa de lã cinza, a mesma de ontem, e o cardigã velho que tinha comprado num brechó. Não era bonito, mas era quente. Passou um pente no cabelo, prendeu num rabo de cavalo e foi para a cozinha. Fez café, comeu 2 torradas com margarina e tomou o remédio para gastrite. Olhou para o relógio. 6h40. Tinha tempo. A escola ficava a 20 minutos andando. Laura pegou a bolsa, conferiu se tinha o material que ia usar na aula e saiu. O ar frio bateu no rosto assim que ela abriu a porta do prédio. Enfiou as mãos nos bolsos do cardigã e começou a andar. As ruas estavam vazias ainda. Algumas pessoas esperando no ponto de ônibus, outras caminhando apressadas com as mãos nos bolsos, igual ela. Laura gostava daquela hora do dia. Era quieta. Dava para pensar. Ela pensou na senhora da pracinha. Dona Cecília. Tinha ficado com a imagem dela na cabeça a noite toda. Aquele jeito triste de esperar o filho. Aquele sorriso cansado quando falava dele. Laura conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem estava sozinha, mas fingia que estava tudo bem. Ela mesma já tinha tido esse olhar. Quando tinha chegado em São Paulo, há 2 anos, não conhecia ninguém. Tinha vindo do interior, de Marília, onde tinha crescido e estudado. Tinha conseguido a vaga na escola estadual através de um concurso e tinha vindo achando que ia ser uma aventura. Mas foi difícil. Muito difícil. A cidade era grande demais, barulhenta demais, cara demais. Ela morava num quartinho de pensão nos primeiros meses, dividia o banheiro com mais 3 pessoas e comia miojo no fim do mês, quando o dinheiro acabava. Foi assim por quase 1 ano, até conseguir alugar o apartamento na Cardoso de Almeida. Era pequeno, mal mobiliado, mas era dela. Isso já era alguma coisa. Laura virou a esquina e viu a escola no fim da rua. Um prédio cinza de 2 andares com um portão verde desbotado. Tinha um muro pichado na frente e um pátio de cimento rachado. Não era bonito, mas era onde ela trabalhava. E ela gostava. Entrou pela porta lateral, cumprimentou seu Mário, o porteiro, e subiu para a sala dos professores. Tinha algumas pessoas já. A Cláudia, professora de matemática, estava corrigindo prova. O Fernando, de educação física, tomava café em pé, olhando para o celular. A Beatriz, de português, estava passando batom em frente a um espelhinho. "Bom dia", disse Laura, colocando a bolsa na mesa. "Bom dia", responderam os 3 quase ao mesmo tempo. Laura pegou sua caneca, serviu café da garrafa térmica e sentou. Olhou para o planejamento da semana. Tinha 3 aulas naquela manhã. História do Brasil, 5º ano. Ia falar sobre a abolição da escravatura. As crianças sempre faziam perguntas difíceis quando o assunto era esse. Por que as pessoas eram más? Por que ninguém fazia nada? Laura nunca sabia direito como responder. Tentava ser honesta. Tentava não simplificar demais. Mas era complicado. "Você está sem casaco?" perguntou Beatriz, olhando para Laura. "Estou. Perdi o meu." "Perdeu?" "É. Emprestei para alguém e esqueci de pegar de volta." Beatriz franziu a testa. "Emprestar casaco no meio dessa onda de frio? Você é louca." Laura deu um meio sorriso. Talvez o sinal tocou. Primeira aula. Laura pegou o material, guardou a caneca e foi para a sala. As crianças já estavam lá. Umas sentadas, outras em pé, conversando alto, rindo, brincando. "Bom dia", disse Laura, entrando. "Bom dia, tia", responderam eles em coro.
Laura sorriu. Gostava daquele momento, quando eles ainda estavam animados antes do cansaço do dia bater. Hoje a gente vai falar sobre a abolição da escravatura. Alguém sabe o que é isso? Uma menina levantou a mão. É quando os escravos ficaram livres. Isso mesmo, Jéssica. E alguém sabe quando isso aconteceu? Um menino gritou do fundo. 1800 e alguma coisa. Laura riu. Isso mesmo, Lucas. 1888. A aula seguiu assim. Laura explicando, as crianças perguntando, alguns prestando atenção, outros desenhando no caderno, outros cochichando. Ela estava acostumada, sabia que não ia conseguir a atenção de todos, mas se conseguisse de metade, já estava bom. No intervalo, Laura voltou para a sala dos professores. Beatriz estava comendo um pão de queijo. Quer? Ofereceu ela. Quero. Laura pegou metade, comeu em 2 goles e tomou mais um café. O celular vibrou na bolsa. Ela pegou e olhou. Mensagem do banco. Fatura do cartão vencendo em 3 dias. Laura suspirou. Ia ter que apertar o cinto de novo. Você está bem? Perguntou Beatriz. Estou. Só cansada. Você sempre está cansada. Laura sorriu. É o trabalho. Beatriz não pareceu convencida, mas não insistiu. O sinal tocou de novo. Laura voltou para a sala, deu mais 2 aulas e quando finalmente terminou, já era meio-dia. Pegou as coisas, se despediu dos colegas e saiu. O frio tinha diminuído um pouco, mas ainda cortava. Laura enfiou as mãos nos bolsos e começou a andar de volta para casa. Passou pela pracinha onde tinha encontrado Dona Cecília. Olhou para o banco embaixo da jabuticabeira. Estava vazio. Laura ficou pensando se a senhora tinha devolvido o casaco ou se ainda estava com ele. Provavelmente tinha devolvido. Devia ter descoberto onde ela morava. Ou o filho tinha trazido de volta. Ela continuou andando, pensando nisso. Ia fazer falta o casaco, mas não se arrependia de ter dado. Tinha feito a coisa certa, e isso já era alguma coisa. Quando chegou em casa, subiu os 3 lances de escada, abriu a porta do apartamento e entrou. Jogou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha um resto de arroz, 2 ovos e uma cenoura murcha. Ia ter que ir ao mercado, mas não hoje. Hoje não tinha ânimo. Fez um ovo mexido, esquentou o arroz e comeu em pé, na frente da pia. Depois lavou o prato, guardou e foi para o sofá. Ligou a televisão no noticiário. Falavam sobre o frio, sobre a falta de vagas em abrigos, sobre pessoas morrendo de hipotermia. Laura desligou. Não queria ver aquilo. Pegou o livro que estava lendo na mesinha de centro. Um romance qualquer que tinha comprado numa promoção no sebo. Tentou ler, mas não conseguiu se concentrar. Fechou o livro, colocou de lado e ficou olhando para o teto. A tarde passou devagar. Laura cochilou um pouco, acordou, tomou mais café e ficou navegando no celular. Redes sociais, notícias, nada de interessante. Quando estava quase anoitecendo, o interfone tocou. Laura olhou para o aparelho, surpresa. Ninguém nunca tocava o interfone dela. Levantou, foi até o corredor e atendeu. Alô? Boa tarde. Estou procurando a Laura. Laura franziu a testa. Sou eu. Quem é? Meu nome é Rafael. Sou filho da Dona Cecília, a senhora que você ajudou ontem na pracinha. Laura ficou sem saber o que dizer por um momento. Ah, oi, vim devolver o casaco. Posso subir? Laura olhou para o apartamento. Estava uma bagunça. Roupa no sofá, louça na pia, chão sem varrer. Pode, é o 302. Ela desligou o interfone, correu para o quarto, pegou a roupa que estava jogada na cama e enfiou tudo dentro do armário. Passou a mão no cabelo, tentando arrumar, e foi até a porta. Esperou. Uns 2 minutos depois, ouviu passos no corredor. Bateram na porta. Laura abriu. Rafael estava parado na frente dela. Terno cinza, sem gravata, o casaco bege dobrado no braço. Ele era alto, devia ter mais de 1,80 m. Cabelo escuro com alguns fios grisalhos, olhos cansados. Bonito, mas do jeito que homens mais velhos são bonitos. Com aquele ar de quem já viveu bastante. Oi, disse ele. Oi, Laura?
Isso, sou eu. Prazer. Rafael, prazer. Eles ficaram ali parados, sem saber o que fazer. Até que Laura se deu conta. Desculpa, entra. Rafael entrou no apartamento. Olhou em volta rapidamente, mas não disse nada. Laura fechou a porta. Senta, por favor. Ele sentou no sofá. Laura sentou na poltrona, do outro lado. Um silêncio estranho tomou conta da sala. Desculpa aparecer assim, sem avisar, disse Rafael. Eu não tinha seu telefone. Minha mãe só sabia que você morava na Cardoso de Almeida. Perguntei em alguns prédios até encontrar. Tudo bem, não tem problema. Rafael estendeu o casaco para ela. Obrigado. Minha mãe ficou muito grata. De nada. Laura pegou o casaco, colocou no colo. Ela está bem? Está. Melhor. Rafael parou, como se estivesse escolhendo as palavras. Eu vi, sabe? Viu o quê? O que você fez ontem, na pracinha. Laura franziu a testa. Você viu? Vi. Estava chegando para buscar minha mãe. Parei o carro e fiquei observando. Você tirou o casaco, colocou nela, ficou só de blusa, no meio daquele frio. Laura não sabia o que dizer. Rafael continuou. Por que você fez aquilo? Laura deu de ombros. Ela estava com frio. Eu tinha um casaco. Dei para ela. Mas era o único casaco que você tinha. E daí? E daí que você ficou sem? No meio dessa onda de frio? Laura sorriu. Eu tenho outras roupas. Não ia morrer de frio. Mas você não me conhecia. Não conhecia minha mãe. Por que se importou? Laura ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Porque ela precisava. E eu podia ajudar. É simples assim. Rafael balançou a cabeça. Não é simples. Eu fiquei ali, dentro do carro, vendo tudo. E eu não desci. Não fiz nada. Fiquei só observando, como um covarde. Você não é covarde. Sou sim. Rafael se inclinou para a frente, as mãos cruzadas. Você fez pela minha mãe o que eu deveria ter feito. Você viu que ela estava com frio e agiu. Eu vi e fiquei parado. E isso me incomoda. Por quê? Porque eu percebo que eu nunca teria feito o que você fez. E isso diz muito sobre quem eu me tornei. Laura colocou o casaco na mesa. Você não me conhece. Não sabe o que eu faria ou não faria em outras situações. Eu só fiz o que achei certo naquele momento. Isso já é mais do que a maioria das pessoas faria. Rafael olhou para ela. Os olhos dele estavam cansados, tristes. É exatamente isso que me incomoda. Eles ficaram em silêncio. Laura sentiu que devia dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Rafael suspirou. Desculpa. Eu não devia ter vindo aqui desabafar com você. Você nem me conhece. Tudo bem. Às vezes é mais fácil falar com quem a gente não conhece. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Minha mãe disse a mesma coisa. Ela é sábia. É, sempre foi. Eles ficaram se olhando por um momento. Depois Rafael se levantou. Bom, eu não vou tomar mais seu tempo. Só queria devolver o casaco e agradecer pessoalmente. Laura se levantou também. Obrigada por trazer. Eles caminharam até a porta. Rafael parou antes de sair. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você faz isso sempre? Fazer o quê? Ajudar estranhos. Rafael olhou para ela. Tirar o casaco no meio do frio. Dar o que você tem para quem precisa. Laura pensou na pergunta. Faço quando posso. E quando acho que vai fazer diferença. E fez. Diferença? Para a sua mãe, fez. Rafael assentiu, como se estivesse processando a resposta. Obrigado. De verdade. De nada. Rafael hesitou. Depois disse. Se você não se importar, eu gostaria de conversar com você de novo. Para entender. Entender o quê? Como você faz isso? Como você consegue se importar assim, num mundo onde todo mundo só pensa em si mesmo? Laura sorriu. Não é tão difícil quanto parece. É só lembrar que todo mundo está lutando uma batalha que a gente não conhece. E às vezes um gesto simples faz toda a diferença. Rafael olhou para ela por um longo momento. Depois acenou e saiu. Laura fechou a porta e encostou nela. Ficou pensando naquele encontro. Rafael era diferente do que ela tinha imaginado. Tinha esperado alguém arrogante, alguém que olhasse para ela como se ela fosse inferior, mas ele não era assim.
Era só um homem cansado, perdido, tentando entender algo que tinha esquecido. Laura foi até o quarto e pendurou o casaco no cabide. Olhou para ele por um momento e se perguntou se veria Rafael de novo. Rafael desceu as escadas do prédio de Laura com a sensação de que algo tinha mudado. Não sabia direito o quê. Só sabia que aquela conversa tinha mexido com ele de um jeito que não esperava. Ela tinha dito algo simples. Todo mundo está lutando uma batalha que a gente não conhece. E às vezes um gesto simples faz toda a diferença. Porque aquilo tinha soado tão profundo. Porque ele sentia como se tivesse ouvido algo óbvio, mas que tinha esquecido há muito tempo. Rafael entrou no carro, ligou o aquecedor e ficou parado por um momento antes de sair. Olhou para o prédio. Velho, fachada desbotada, janelas com grades, o tipo de lugar onde ele nunca moraria. Mas tinha algo de honesto naquele lugar, algo real. Ligou o carro e saiu. Não voltou para o escritório, foi direto para casa. Morava num apartamento na Vila Olímpia, 15º andar, vista para o Itaim. Tinha comprado há 5 anos logo depois do divórcio. Era grande, 3 quartos, uma suíte, varanda com churrasqueira. Mas ele morava sozinho. Estacionou na garagem, subiu pelo elevador e entrou. A empregada tinha passado durante o dia. Tudo estava arrumado, cheirava a produto de limpeza. Rafael jogou as chaves na mesinha da entrada, tirou o paletó e foi para a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha marmitas prontas que a empregada deixava para a semana. Ele pegou uma, esquentou no micro-ondas e comeu ali mesmo, em pé na frente da pia. Não tinha gosto de nada. Depois foi para o quarto, tomou banho, vestiu uma calça de moletom e uma camiseta velha e se jogou na cama. Pegou o celular. Tinha 23 mensagens não lidas, clientes, colegas de trabalho, Simone perguntando se estava tudo bem. Ele ignorou todas e abriu o contato da mãe. Ficou olhando para o nome dela na tela. Cecília, digitou. Oi, mãe. Devolvi o casaco para a Laura. Enviou. A resposta veio quase imediata. Obrigada, filho. E como ela é? Rafael olhou para a mensagem. Como ela é? Diferente. Como assim? Diferente de todo mundo que eu conheço. Dona Cecília demorou para responder. Depois, diferente como? Rafael pensou na pergunta, digitou. Ela se importa, de verdade, sem querer nada em troca, sem calcular, sem medir. Ela só faz o que é certo, e isso me assusta porque eu não sou assim. A resposta veio rápida. Você era assim, filho, quando era criança, antes de aprender que o mundo cobra por tudo. Rafael sentiu a garganta apertar. Não respondeu. Guardou o celular, apagou a luz e ficou olhando para o teto no escuro. Não conseguia parar de pensar em Laura. No apartamento pequeno, na roupa simples, no jeito direto de falar. Ela tinha dito que fazia diferença. Para a mãe dele, tinha feito. Mas tinha feito diferença para ele também. Só que de outro jeito. Tinha mostrado algo que ele tinha esquecido. Que existiam pessoas que agiam sem esperar recompensa, que se importavam porque podiam, porque queriam. O sono não veio. Rafael ficou rolando na cama até mais de meia-noite. Desistiu, levantou, foi para a sala e ligou a televisão. Passou pelos canais sem prestar atenção em nada. Desligou. Pegou o notebook, abriu, ficou olhando para a tela em branco. Fechou. Foi para a varanda e ficou olhando a cidade lá embaixo. São Paulo brilhava na noite fria. Milhões de luzes, milhões de pessoas. E ele ali, sozinho num apartamento vazio, sem conseguir dormir porque uma desconhecida tinha dado um casaco para a mãe dele. Era ridículo, mas era real. Voltou para dentro, pegou o celular de novo e abriu o WhatsApp. Ficou olhando para os contatos. Tinha mais de 300 pessoas salvas, mas não tinha ninguém para quem ele quisesse mandar mensagem. Ninguém com quem ele quisesse conversar. Ninguém que ele sentisse falta. Fechou o aplicativo e abriu as fotos. Rolou para trás. Tinha poucas fotos recentes. A maioria era de trabalho, contratos assinados, jantares com clientes, algumas selfies que ele tinha tirado em viagens de negócios. Nada pessoal,
Nada que importasse. Continuou rolando até chegar em fotos de anos atrás, antes do divórcio. Tinha algumas com a ex-mulher, Mariana, loira, alta, sempre arrumada, sempre sorrindo para a câmera. Mas era um sorriso falso. Rafael percebia isso agora. O casamento tinha durado 4 anos. Não teve filhos. Ela não queria. Ele também não. Ou achava que não queria. Quando se separaram, foi tudo muito rápido. Muito limpo. Dividiram os bens, assinaram os papéis, cada um seguiu seu caminho. Ela casou de novo 1 ano depois. Tinha 2 filhos agora. Rafael tinha visto no Instagram dela. Ele não tinha casado de novo, não tinha namorado. Tinha saído com algumas mulheres, mas nada que durasse mais do que alguns encontros. Ele sempre arranjava uma desculpa. Muito trabalho, muito cansado, muito ocupado. A verdade é que ele não queria se envolver, não queria ter que explicar para alguém por que ele era daquele jeito, por que ele trabalhava tanto, por que ele não conseguia relaxar, por que ele se sentia vazio mesmo tendo tudo. Rafael fechou as fotos e jogou o celular no sofá. Olhou para o relógio. 1h15 da manhã. Tinha que dormir. Tinha reunião às 9, mas não conseguia. Foi para o quarto, deitou de novo e ficou olhando para o teto até o sono finalmente vir. Na manhã seguinte, acordou com o despertador tocando. 7 horas. Levantou, tomou banho, se vestiu e foi para o escritório. A rotina voltou. Reuniões, e-mails, ligações, almoço com cliente, mais reuniões, mais e-mails. Quando deu 6 da tarde, Rafael estava exausto. Simone entrou na sala com uma pasta. Precisa assinar esses documentos antes de ir embora. Rafael pegou a pasta, assinou sem ler direito e devolveu. Simone ficou parada na porta. Alguma coisa? Perguntou ele. Você está bem, Rafael? Estou. Por quê? Não sei. Você está diferente nos últimos dias. Diferente como? Mais distante. Mais na cabeça. Rafael deu um meio sorriso. Eu sempre fui distante, Simone. Sim, mas agora está diferente. Antes você era distante por escolha. Agora parece que você está distante porque está pensando em alguma coisa. Ele não respondeu. Simone suspirou. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Tudo bem. Obrigado. Ela saiu e fechou a porta. Rafael ficou olhando para a tela do computador. Tinha mais 20 e-mails para responder, 3 contratos para revisar e uma proposta para preparar para segunda-feira. Mas ele não tinha vontade de fazer nada. Pegou o celular e abriu o WhatsApp. Foi até o contato da mãe. Oi, mãe, posso ir jantar aí hoje? A resposta veio rápido. Claro, filho. Que horas você vem? Umas 8. Está bom. Vou fazer aquele frango que você gosta. Rafael sorriu. Obrigado, mãe. Desligou o computador, pegou as coisas e saiu. No caminho para Perdizes, parou num mercado e comprou uma garrafa de vinho. Chegou no apartamento da mãe às 8h10. Ela abriu a porta com um avental floral e um sorriso. Entra, filho. Já está quase pronto. Rafael entrou e sentiu o cheiro de comida caseira. Frango assado com batatas, farofa, salada. A mesa estava posta. Dona Cecília tinha colocado a toalha boa, aquela bordada que ela só usava em ocasiões especiais. Não precisava fazer tudo isso, mãe. Quis fazer. É raro você voltar no mesmo dia. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Vou tentar vir mais. Já falei isso, mas agora é sério. Ela sorriu e voltou para a cozinha. Rafael foi atrás. Precisa de ajuda? Pode pegar os copos ali no armário? Rafael pegou os copos, colocou na mesa e abriu a garrafa de vinho. Serviu para os dois. Dona Cecília trouxe a travessa com o frango e as batatas. Eles se sentaram e começaram a comer. Estava gostoso. Rafael tinha esquecido como a comida da mãe era boa. Você conversou com a Laura? Perguntou Dona Cecília. Conversei. Ontem. E... Rafael parou procurando as palavras. E ela é diferente. Você já disse isso ontem. Diferente como? Ela é honesta, direta, sem frescura, sem fingimento. Ela fala o que pensa, faz o que acha certo, sem medir consequências.
Dona Cecília sorriu. E isso te assusta? Um pouco. Por quê? Porque eu não sou assim. Você era. Rafael olhou para ela. Quando? Quando era criança. Antes de aprender a calcular tudo. Antes de aprender que generosidade tem preço. Antes de aprender a se proteger de todo mundo. Eu não aprendi a me proteger. Aprendi a sobreviver. É a mesma coisa? Rafael pensou na pergunta. Depois respondeu. Talvez não. Eles comeram em silêncio por um tempo. Depois Dona Cecília falou de novo. Você gostou dela? Rafael parou com o garfo no ar. Como assim? De conversar com ela? De conhecer ela? Rafael encolheu os ombros. Foi estranho. Mas foi real. Dona Cecília sorriu daquele jeito que mães sorriem quando sabem alguma coisa que o filho não sabe. Você quer vê-la de novo, não é? Rafael não respondeu. Ficou olhando para o prato. A mãe continuou. Ela é uma moça bonita e gentil. E sozinha, igual você. Eu não estou sozinho, mãe. Está sim, filho. E não tem problema admitir isso. Rafael colocou o garfo no prato. Não quero falar sobre isso. Tudo bem. Mas pensa no que eu disse. Eles terminaram de jantar. Rafael ajudou a mãe a lavar a louça. Quando terminou, já era quase 10 da noite. Vou indo, mãe. Já? Tenho que acordar cedo amanhã. Dona Cecília não insistiu. Abraçou ele na porta. Obrigada por vir, filho. De nada. E mãe, você acha que ela ficaria chateada se eu voltasse lá? Para quê? Não sei. Para conversar. Dona Cecília sorriu. Acho que ela ficaria feliz, Rafael. Rafael desceu, entrou no carro e ficou parado por um momento, pensando na cena que tinha visto na pracinha, na conversa que tinha tido com Laura, nas palavras da mãe. E então decidiu. Ia voltar lá. Não sabia quando. Não sabia o que ia dizer. Mas ia voltar. Laura estava corrigindo provas no sábado à tarde quando o interfone tocou. Ela olhou para o relógio. 3:30. Não estava esperando ninguém. Levantou do sofá, foi até o corredor e atendeu. Alô? Oi, é a Laura? Sim. Quem é? É o Rafael. A gente se viu outro dia. Eu devolvi o casaco. Laura ficou surpresa. Ah, oi. Posso subir? Eu sei que é meio estranho aparecer assim de novo, mas eu queria conversar com você. Se você tiver tempo. Laura olhou para o apartamento. Estava mais ou menos arrumado. Melhor do que na última vez. Pode subir. É o 302. Ela desligou o interfone, passou a mão no cabelo, ajeitou a blusa e foi até a porta. Esperou. 2 minutos depois, bateram. Laura abriu. Rafael estava ali de novo, mais diferente, sem terno dessa vez. Calça jeans, camisa azul clara, jaqueta de couro. Parecia mais jovem assim, menos formal. Oi, disse ele. Oi, entra. Rafael entrou. Laura fechou a porta. Desculpa aparecer de novo sem avisar. Tudo bem. Quer sentar? Quero. Obrigado. Ele se sentou no sofá. Laura sentou na poltrona. Um silêncio estranho tomou conta da sala de novo. Quer um café? Ofereceu Laura. Quero. Ela se levantou, foi para a cozinha e ligou a cafeteira. Enquanto esperava, tentou entender o que estava acontecendo. Por que ele tinha voltado? Ele tinha dito que queria conversar, mas sobre o quê? O café ficou pronto. Laura serviu 2 xícaras, levou para a sala e entregou uma para Rafael. Obrigado. De nada. Ela sentou de novo. Rafael tomou um gole, colocou a xícara na mesinha e olhou para ela. Eu não consigo parar de pensar no que você disse. Laura franziu a testa. O que eu disse? Que todo mundo está lutando uma batalha que a gente não conhece e que às vezes um gesto simples faz toda a diferença. Rafael se inclinou para a frente. Isso ficou na minha cabeça, porque eu percebi que eu passei tanto tempo focado nas minhas próprias batalhas que esqueci que outras pessoas também estão lutando. Laura não sabia o que dizer. Rafael continuou. Eu vi você tirando aquele casaco. Vi você colocando na minha mãe, e eu fiquei ali dentro do carro, só observando. E sabe o que eu pensei? Laura balançou a cabeça. Pensei, por que ela está fazendo isso? O que ela quer? Porque na minha cabeça ninguém faz nada sem querer algo em troca. Laura colocou a xícara na mesa. E agora? O que você pensa?
Agora eu penso que talvez eu tenha esquecido como o mundo realmente funciona. Ou como deveria funcionar. Eles ficaram em silêncio por um momento. Laura falou: "Você se cobra demais. Como você sabe? Porque eu vejo no seu rosto, no jeito como você fala, você carrega um peso que não precisa carregar." Rafael deu um meio sorriso. "Minha mãe diz a mesma coisa. Ela é sábia." "É, sempre foi." Laura se levantou. "Quer mais café?" "Quero." Ela foi para a cozinha, pegou a garrafa térmica e serviu mais café para os dois. Quando voltou, Rafael estava olhando para as prateleiras. "Você gosta de ler?" "Gosto. É uma das poucas coisas que eu posso fazer sem gastar muito dinheiro." Rafael olhou para ela. "Você passa dificuldade?" Laura deu de ombros. "Passa quem não passa. Salário de professor não dá para muita coisa, mas eu me viro. E você não se ressente disso? De quê? De ganhar pouco, de ter pouco, de ver outras pessoas com muito mais." Laura pensou na pergunta. "Às vezes. Mas aí eu lembro que eu escolhi isso. Ninguém me obrigou a ser professora. Ninguém me obrigou a vir para São Paulo. Eu escolhi. E com escolhas vêm consequências." Rafael assentiu. "Você tem família?" "Não. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Acidente de carro. Fui criada pela minha avó. Ela morreu há 3 anos. Sinto muito." "Obrigada. E você veio para São Paulo?" "Vim. Passei num concurso. Achei que ia ser uma aventura. Foi difícil?" "Foi. Muito. Mas eu não me arrependo." Rafael ficou em silêncio. Depois disse: "Eu invejo você." "Inveja? Por quê?" "Porque você sabe quem você é. Você sabe o que importa. Você acorda todo dia e sabe para que está aqui. Eu não sei mais." Laura colocou a xícara na mesa e olhou para ele. "Você sabe sim. Só está com medo de admitir." "Medo do quê?" "De mudar. De perceber que tudo o que você construiu não é o que você realmente quer. De largar tudo e recomeçar." Rafael ficou em silêncio. Laura continuou: "Você não precisa largar tudo. Você só precisa parar de viver no piloto automático. Começar a prestar atenção no que importa, no que te faz feliz, no que te faz sentir vivo." "Como?" "Rafael, você apareceu aqui 2 vezes. Na segunda vez você veio porque queria entender por que alguém faria algo gentil sem esperar nada em troca. Isso já diz muita coisa sobre você." "Diz o quê?" "Que você ainda se importa. Só esqueceu como." Rafael olhou para ela por um longo momento. "Você tem razão. E isso me assusta. Por quê? Porque significa que eu tenho que mudar. E eu não sei se consigo. Ninguém consegue sozinho. Então o que eu faço? Começa pequeno, com gestos simples, com atenção, com presença, e vai construindo a partir daí." Eles ficaram se olhando. Rafael falou: "Posso te fazer uma pergunta?" "Pode, porque você está me ajudando. Eu mal te conheço. Você não me deve nada." Laura sorriu. "Porque você precisa. E eu posso. É simples assim." Rafael balançou a cabeça. "Não é simples, mas deveria ser." "É, deveria." Rafael se levantou. "Eu preciso ir." "Tudo bem." Laura se levantou também. Eles caminharam até a porta. Rafael parou antes de sair. "Posso voltar?" "Para conversar, se você não se importar." Laura sorriu. "Pode." "Quando? Não sei. Quando você quiser." Rafael sorriu também. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por ser honesta, por não me julgar, por me ajudar a ver as coisas de outro jeito." "De nada." Rafael hesitou. Depois disse: "Você quer almoçar comigo?" "Quando?" "Segunda-feira. Eu posso te buscar no trabalho." Laura ficou surpresa. "Você quer me levar para almoçar?" "Quero, se você topar." "Por quê?" "Porque eu gostaria de conhecer você melhor, de conversar mais, de entender como você faz isso." Laura pensou por um momento. Depois sorriu. "Tudo bem. Que horas?" 12:30. "Pode ser." Rafael sorriu. Era um sorriso genuíno, diferente dos sorrisos tensos que ele tinha dado antes. "Até segunda, então." "Até segunda." Rafael saiu. Laura fechou a porta e encostou nela. Ficou ali parada, o coração batendo rápido, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha acabado de aceitar almoçar com ele, com um homem que ela mal conhecia, com um homem que tinha aparecido do nada na vida dela. Mas tinha alguma coisa ali,
alguma coisa que ela não conseguia nomear, uma conexão, um entendimento, como se eles fossem parecidos de alguma forma. Duas pessoas sozinhas tentando descobrir como viver com isso. Laura voltou para o sofá, pegou as provas que estava corrigindo e tentou se concentrar, mas não conseguiu. Ficou pensando em Rafael, no jeito como ele falava, no jeito como ele olhava para ela, no jeito como ele tinha admitido que estava perdido. Ela conhecia aquela sensação. Tinha sentido a mesma coisa quando tinha chegado em São Paulo, sozinha, sem ninguém, sem saber para onde ir. Tinha levado tempo para ela se encontrar, para descobrir quem era, para aceitar a solidão e transformar ela em alguma coisa que não doesse tanto. E ainda doía às vezes. Ainda tinha noites em que ela se sentia completamente sozinha. Ainda tinha momentos em que se perguntava se tinha feito as escolhas certas. Mas ela tinha aprendido a conviver com isso. Tinha aprendido que solidão não era o fim. Era só uma parte da vida, e que a gente podia estar sozinho sem estar vazio. Rafael ainda não tinha aprendido isso, mas talvez aprendesse. Laura colocou as provas de lado e foi para a cozinha fazer o almoço. O resto do fim de semana passou devagar. Laura corrigiu provas, limpou o apartamento, foi ao mercado e comprou o mínimo necessário para a semana. No domingo à noite, preparou as aulas para segunda-feira e foi dormir cedo, mas não conseguiu. Ficou olhando para o teto, pensando em Rafael. Se ele ia aparecer mesmo, se ela queria que ele aparecesse. Ela não sabia direito, era estranho, ela mal conhecia ele. Tinham conversado 2 vezes, mas tinha alguma coisa ali, alguma coisa que ela não conseguia ignorar. Laura virou de lado, puxou o cobertor e fechou os olhos. O sono veio devagar. Na segunda-feira, Laura acordou com o despertador, se arrumou e foi para a escola. O dia foi normal. Aulas, crianças, intervalo, mais aulas. Mas ela estava distraída. Olhava para o relógio a cada meia hora, pensando se Rafael ia aparecer mesmo, se não tinha sido só conversa, se ela não tinha entendido errado. Quando terminou a última aula, já era 12:20. Laura estava pegando as coisas para ir embora quando Beatriz apareceu na sala dos professores. "Você tem alguém?" Laura sentiu o coração acelerar. "Como assim?" "Tem um cara te esperando no portão." Beatriz sorriu. "E ele é bonito." Laura foi até a janela e olhou para baixo. Rafael estava parado no portão, as mãos nos bolsos da jaqueta. Laura se virou para Beatriz. "Eu já volto." Desceu correndo as escadas e saiu pela porta lateral. Rafael a viu e sorriu. Oi, o que você está fazendo aqui?" "Vim te buscar, para almoçar." "Como combinado." Laura sorriu. "Você veio mesmo, disse que vinha." Rafael olhou para ela. "Pronta?" "Pronta." Eles foram para um restaurante simples, daqueles de comida por quilo, perto da escola. Laura ficou aliviada. Tinha medo de que ele escolhesse algum lugar caro, daqueles em que ela se sentiria deslocada. Mas Rafael parecia confortável ali. Pegou o prato, serviu arroz, feijão, bife e batata frita. Laura fez o mesmo. Sentaram numa mesa no canto, perto da janela. "Você vem sempre aqui?" perguntou Rafael. "Venho. A comida é boa e cabe no bolso." Rafael sorriu. "É melhor do que a maioria dos restaurantes que eu frequento." Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Depois, Rafael falou. "Eu fiquei pensando muito no que você disse, sobre viver no piloto automático." Laura olhou para ele. E você tem razão. Eu passei tanto tempo construindo uma vida que eu nem sei se é a vida que eu quero." Rafael colocou o garfo no prato. "Sabe o que eu fiz essa semana?" "O quê?" "Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas, no café que a Simone faz de manhã, no jeito que o porteiro do prédio sempre me cumprimenta, na luz do fim da tarde entrando pela janela do escritório. Coisas que eu via todo dia, mas nunca realmente olhava." Laura sorriu. "E foi estranho, mas foi bom. Me fez perceber o quanto eu estava ausente da própria vida." Eles continuaram comendo. Rafael voltou a falar. "Conversei com minha mãe, ontem à noite." "Sobre o quê?" "Sobre você.
sobre como você me fez ver as coisas de outro jeito, sobre como eu tenho que parar de fugir de mim mesmo. E o que ela disse? Que ela sempre soube disso e que estava esperando eu perceber. Laura riu. Mães sempre sabem. Sempre. Rafael olhou para ela. Eu quero te agradecer. Pelo quê? Por não desistir de mim, por não me julgar, por me mostrar que dá para viver de outro jeito. Eu não fiz nada, Rafael. Você só precisava de alguém que te ouvisse. Fez sim. Você me deu algo que eu tinha esquecido que existia. O quê? Esperança. Laura sentiu os olhos marejarem. Não sabia por quê. Talvez fosse porque fazia tanto tempo que alguém não falava com ela daquele jeito. Com verdade, com gratidão, com vulnerabilidade. Rafael estendeu a mão sobre a mesa. Laura olhou para ela, depois olhou para ele. Eu sei que a gente mal se conhece, disse Rafael. Eu sei que isso é estranho, mas eu quero tentar. Quero te conhecer de verdade. Quero estar perto de você. Quero ver onde isso vai dar. Se você quiser também. Laura colocou a mão na dele. Os dedos dele eram quentes, firmes. Eu quero, disse ela, mas eu tenho medo. Eu também. Então a gente fica com medo junto. Rafael sorriu. Ela também. Terminou, moça. A voz da atendente os tirou do momento. Laura piscou e assentiu. Terminamos. Obrigada. Rafael pagou a conta. Saíram do restaurante e ficaram parados na calçada. Você precisa voltar para essa escola? Perguntou Rafael. Não. Já terminei o expediente. Então posso te levar em casa? Pode. Caminharam até o carro dele. Rafael abriu a porta para ela e Laura entrou. Ele deu a volta, entrou do outro lado e ligou o motor, mas não saiu. Ficou ali, parado, olhando para frente. Laura esperou. Rafael virou para ela. Eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Aquele dia, na pracinha, eu não só vi você dando o casaco para minha mãe, eu vi você conversando com ela. Vi ela rindo. Vi você tremendo de frio, mas sorrindo. E sabe o que eu senti? Laura balançou a cabeça. Inveja. Inveja de quê? De você conseguir fazer aquilo. De você ter aquela facilidade de se conectar com as pessoas. De você não ter medo de se importar. Eu fiquei ali dentro do carro e pensei, quando foi que eu perdi isso? Quando foi que eu me tornei essa pessoa que calcula tudo, que mede tudo, que não faz nada sem pensar no custo? Laura colocou a mão no rosto dele. Você não perdeu, Rafael. Você só esqueceu onde guardou e agora está lembrando. Rafael segurou a mão dela. Obrigado. Pelo quê? Por me ajudar a lembrar. Eles ficaram assim por um momento. Depois, Rafael ligou o carro e saiu. Dirigiu devagar pelas ruas de Perdizes. O trânsito estava tranquilo. O céu continuava cinzento, mas não tão frio quanto dias atrás. Sabe o que é engraçado? Disse Rafael. O quê? Eu moro a 10 minutos daqui e nunca tinha vindo nessa região, nunca tinha entrado naquele restaurante, nunca tinha parado para olhar as coisas. E agora? Agora estou olhando e estou gostando. Rafael estacionou na frente do prédio dela, desligou o motor e virou para ela. Posso te ver de novo? Amanhã? Laura sorriu. Pode. Mesma hora? Mesma hora. Até amanhã, então. Até amanhã. Laura saiu do carro e entrou no prédio. Subiu as escadas com o coração acelerado. Nos dias seguintes, Rafael apareceu todo dia. Na hora do almoço, no fim da tarde. Às vezes só para conversar. Às vezes para levar ela para comer alguma coisa. Eles conversavam sobre tudo. Sobre o passado, sobre o presente, sobre sonhos, sobre medos. E a cada dia, Laura sentia o medo diminuir. A cada dia, ela se permitia confiar um pouco mais. A cada dia, ela percebia que não estava sozinha. E Rafael também estava mudando. Tinha voltado a jantar com a mãe toda semana. Tinha começado a delegar mais no escritório. Tinha começado a dizer não para clientes. Tinha começado a sair mais cedo. Tinha começado a viver. Uma semana depois, Rafael apareceu com uma proposta. Vem jantar na casa da minha mãe comigo, hoje. Laura ficou surpresa. Com sua mãe? É. Ela quer te conhecer direito, quer te agradecer, e eu quero que vocês se conheçam melhor. Laura hesitou.
Vem, insistiu Rafael. Por favor, tudo bem. Foram para Perdizes. Rafael estacionou na frente do condomínio e eles subiram. Dona Cecília abriu a porta com um sorriso enorme. Laura, que alegria te ver de novo, filha. Oi, Dona Cecília. Entra, entra. Fiz um bolo. Eles entraram, a mesa estava posta. Dona Cecília tinha preparado café, bolo de fubá e pão de queijo. Tomaram café juntos, conversaram, riram. E Laura percebeu que aquilo era família, não do jeito tradicional. Não do jeito que ela tinha imaginado quando era criança, mas era família do mesmo jeito. Quando foram embora, Dona Cecília abraçou Laura na porta. Obrigada, filha, sussurrou ela. Pelo quê? Por fazer meu filho sorrir de novo, por mostrar a ele que ainda existe bondade no mundo. Laura sentiu os olhos marejarem. De nada. Rafael ficou por último. Beijou a testa da mãe. Obrigada, mãe. Pelo quê? Por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Dona Cecília sorriu. Você sempre soube disso, filho. Só precisava lembrar. Rafael e Laura desceram, entraram no carro. Rafael não ligou o motor. Ficou ali parado. Vem comigo, disse ele. Onde? Quero te mostrar uma coisa. Eles foram para o apartamento dele na Vila Olímpia. Era enorme, luxuoso, mas vazio. É grande demais, não é? Disse ele. É. Laura andou pela sala, olhando tudo. Mas tem potencial. Potencial para quê? Para virar um lar. Rafael sorriu. Acha mesmo? Acho. Só precisa de vida, de gente, de amor. Eles foram para a varanda. A vista era bonita. Dava para ver a cidade inteira. Rafael ficou ao lado dela. Eu quero que você faça parte da minha vida, Laura. De verdade. Não só como alguém que eu vejo de vez em quando, mas como alguém que está aqui, comigo. Laura virou para ele. E você faz parte da minha? Faço, se você deixar. Ela sorriu. Então está feito. Rafael a puxou para perto. Laura encostou a cabeça no peito dele. Dava para ouvir o coração dele batendo. Forte. Vivo. Obrigado, sussurrou ele. Pelo quê? Por me salvar. Eu não te salvei, Rafael. Você se salvou sozinho. Não. Você me mostrou o caminho. Laura se afastou e olhou para ele. A gente se salvou um ao outro. Rafael sorriu e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessa. Quando se afastaram, os dois estavam sorrindo. Vamos dar certo, disse Rafael. Vamos, respondeu Laura. E ela acreditou, porque pela primeira vez na vida, ela não estava sozinha. E nem ele. Eles estavam juntos. E isso era tudo o que precisavam. 2 semanas depois, numa quinta-feira à tarde, Rafael levou Laura de volta à pracinha, a mesma onde tudo tinha começado. Dona Cecília estava lá, sentada no banco embaixo da jabuticabeira, esperando por eles. O frio tinha passado. O sol estava voltando. E quando os 3 se sentaram juntos naquele banco, Laura olhou em volta e percebeu que tudo tinha valido a pena. Todas as dificuldades, toda a solidão, todo o medo, porque tinha levado ela até ali, até aquele banco, até aquele homem, até aquela família. Rafael apertou a mão dela. Está pensando no quê? Laura sorriu. Em como um casaco pode mudar tudo. Ele riu. Pode mesmo. Dona Cecília olhou para os dois. Vocês vão ficar aí sentados ou vão me ajudar a alimentar esses pombos? Os dois se levantaram, rindo, e foram até ela. E ali, naquela pracinha esquecida de Perdizes, 3 pessoas que estavam sozinhas encontraram o que estavam procurando. Não era perfeito, não era fácil, mas era real, e era deles. Laura olhou para Rafael. Ele sorriu para ela. E naquele sorriso, ela viu tudo o que precisava ver. Futuro, esperança, amor. A vida não tinha dado respostas fáceis para nenhum deles, mas tinha dado uma segunda chance, e eles tinham agarrado, juntos. E enquanto o sol brilhava sobre a pracinha, Laura soube que tudo ia ficar bem, porque não importava o que viesse, eles tinham um ao outro, e tinham Dona Cecília, e tinham aquele banco, e tinham a memória de um casaco bege que tinha mudado tudo. Era mais do que suficiente. Era tudo.